Boa tarde, como vocês estão? Segunda-feira, dia 6 de maio, tudo bem por aí? Gente, vocês me perdoem, eu não consegui fazer a leitura hoje de manhã, estava em viagem, mas estou aqui agora para a gente fazer a leitura do dia de hoje, tá? Hoje, dia 6 de maio, então nós vamos ler o capítulo 6 de Provérbios. Bora lá? Ele começa esse capítulo falando sobre fiador. Meu filho, se ficaste por fiador do teu próximo, se estendeste a mão a um estranho, se te ligaste com as palavras de teus lábios, se ficaste cativo com a tua própria linguagem, faze, pois, meu filho, o que te digo, livra-te, pois caíste nas mãos do teu próximo. Vai, apressa-te, solicita-o com instância. Não conceda sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Salva-te como gazela do caçador, e como pássaro das mãos do que arma laços. Gente, o que ele está falando aqui? Muito cuidado em ficar fiador de alguém. Muito cuidado. Ele fala aqui, se caíste na mão do próximo, se te ligaste com palavras aos teus próximos. O que ele está falando aqui? A gente é escravo do que a gente fala. Cuidado com o que você sai falando por aí, né? Às vezes a gente promete as coisas e depois a gente fica responsável até o cumprimento daquilo ali. Então, muito cuidado. E se acontecer isso, corre. Não descanse enquanto você não se livrar disso. Não seja o fiador das pessoas. Cuidado com o que você promete. Por isso que tem aquele conselho, né? Não toma nenhuma decisão no calor da situação. No calor da emoção, não decida nada. Não prometa coisas que depois você pode vir a se arrepender, tá bom? Aí vem falar sobre preguiça. Vai, ó preguiçoso, ter com a formiga. Observa seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão sua provisão, apanha no tempo da ceifa sua comida. Até quando, ó preguiçoso, dormirás? Quando te levantarás de teu sono? Um pouco para dormir, outro pouco para dormitar, outro pouco para cruzar as mãos no seu leito. E a indigência virá sobre ti como um ladrão, a pobreza como um homem armado. O que ele está falando aqui? Não seja preguiçoso. Aprenda com a formiga. A formiga não tem ninguém para ficar mandando ela fazer as coisas. Elas próprias vão lá e fazem. Na época do verão, o que elas fazem? Trabalham dobrado para guardar mantimentos para a época do inverno, para a época das chuvas. Então, aprenda com as formigas, aprenda com a natureza, né? Que a gente tem que aprender a olhar a natureza também. Isso é muito importante. O perverso. É um homem perverso, um iníquo, aquele que caminha com falsidade na boca, pisca os olhos, bate com o pé, faz sinais com os dedos. Só há perversidade no seu coração. Não cessa de maquinar o mal e de semear questões. Por isso, repentinamente virá a sua ruína. De improviso ficará irremediavelmente quebrantado. O que ele está falando? Aquelas pessoas que vivem, dedicam o dia a dia a maquinar contra o outro, a falar da vida do outro, a fofocar, a plantar, né, questões sobre a vida do outro, a disseminar a discórdia. Então, muito cuidado, né, que possamos cada um cuidar da nossa vida. Vai cuidar da sua vida, né? Deixa o outro com as questões dele.
Vamos parar com essa... É uma mania tola, né? Só pode ser tolo uma pessoa que faz isso. Eu vou falar para vocês, já perdi alguns bons momentos parando para falar da vida do outro. E até um dia que eu decidi, não farei mais isso. E desde o dia que eu decidi, eu tenho me policiado. Porque, gente, não tem retorno nenhum você parar o seu dia, você parar minutos, horas da sua vida para falar mal da vida do outro, né? Deixa o outro cuidar da vida dele e vamos cada um cuidar da nossa vida, né? Muito melhor. E aí vem as 7 coisas que Deus odeia, gente. 7 coisas que Deus não gosta. Bora lá? 6 coisas há que o Senhor odeia, e uma 7ª que lhe é uma abominação: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Olhos altivos, gente, é o olhar orgulhoso. Olhos orgulhosos. Pés pressurosos em correr ao mal. Um falso testemunho que profere mentiras e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Guarda, meu filho, os preceitos do teu pai. Não desprezes os ensinamentos de sua mãe. Gente, a sua palavra para o próximo, para o irmão, ela tem sido palavras de vida ou palavras de morte? Você tem sido na vida do irmão vida ou morte? Luz ou escuridão? Muito cuidado com isso, né? Se você pratica o bem, se você está buscando a sabedoria, se você tem praticado andar nos caminhos do Senhor, se você tem procurado andar segundo a palavra, comece a levar essa luz para a vida do próximo. Se você se considera luz, o que eu te sugiro? Seja luz na vida do outro. Mas policie-se, porque quando você é luz, né? Se você colocar uma lanterna aqui agora, quando você é luz, as pessoas vão perceber que você é luz e elas têm que aproximar de você. É uma decisão delas. O livre-arbítrio, ele é individual. A gente não sai intrometendo na vida dos outros. Nem Jesus faz isso, nem Deus faz isso. Então, quem é você? Se você colocar aqui agora uma lâmpada, né? E aqui em casa tá tudo escuro, mas aqui na sala só tem essa lâmpada aqui. Quem não quer ficar na escuridão, o que ele faz? Vem para a luz. Então, se você é luz, busque ser luz na vida do outro, mas não force isso, né? Deixe que as pessoas vão se aproximar. Elas vão perceber que você é luz e elas vão se aproximar de você, né? Guarda os preceitos do teu pai e não desprezes os ensinamentos da tua mãe. Gente, num lar, o pai, ele é responsável pela disciplina, para impor os limites. O pai é aquela pessoa que fala até aqui você vai, daqui você não passa. E a mãe, ela é responsável pela educação, né? Então, quando isso fica bem dividido, você vê que tem uma harmonia na casa. Você vê que naquela casa, por exemplo, a mãe é aquela que, por ela fazer os ensinamentos, a educação, e educar é uma coisa muito repetitiva, né? Guarda o sapato, limpa seu banheiro, arruma sua cama, já fez o dever de casa, estudou para a prova. Esse tipo de coisa é muito cansativo. E aí, quando vem o pai ele tem que ser aquela pessoa que trata das questões mais sérias. Chega o pai, você fala, na hora que o seu pai chegar, eu vou conversar com ele sobre o seu comportamento. O menino tem que já ficar assim, não vou falar tremer nas bases, porque ele não tem que ter medo, né? Mas ele tem que ter temor, porque ele tem respeito. Como a mãe é aquela coisa do dia a dia, acaba que a gente às vezes perde um pouco até o moral, né? Os meninos ficam um pouco sem vergonha
e vai dando um nó na gente o tempo todo. Mas o pai é aquele que quando ele chega, a questão encerra ali na hora, né? Assim deve ser a criação dos filhos, né? E os filhos, né? Nós também, como os filhos que somos, temos que guardar a disciplina e a educação que os nossos pais deram pra gente. Traze-os constantemente ligados ao teu coração, presos ao teu pescoço. Eles te servirão de guia ao caminhares, de guarda ao dormires e falarão contigo ao despertar. Porque o preceito é uma tocha, o ensinamento é uma luz, a correção e a disciplina são o caminho da vida. Gente, é justamente o que está faltando na nossa sociedade hoje. Correção e disciplina. Isso é caminho de vida. Tantos jovens perdidos, tantos jovens que nunca ouviram não dentro de casa, tantos jovens que porque para não ter o trabalho, para não se estressar, vários pais hoje em dia estão simplesmente decidindo por não fazer, por não disciplinar, por não corrigir. Isso é caminho de vida para os filhos de vocês. Se algum de vocês se enquadra nisso, por favor, reveja isso. A todo tempo em Provérbios, ele está falando exatamente disso. Ame a correção, porque isso te forja. Isso faz com que você fique mais sábio. Isso faz com que você fique mais maduro. Isso é caminho de vida para você, né? Para te preservar da mulher corrupta, da língua lisonjeira da estranha, não cobices sua formosura em teu coração, não te deixes prender por seus olhares. Por uma meretriz, o homem se reduz a um pedaço de pão, e a mulher adúltera arrebata a vida preciosa do homem. Porventura, alguém pode esconder o fogo em teu seio, sem antes as suas vestes queimarem? Pode caminhar sobre as brasas, sem que seus pés se queimem? Assim, o que vai junto de mulher do seu próximo não ficará impune depois de a tocar. Não se despreza o ladrão que furta, para satisfazer seu apetite quando tem fome. Se for preso, restituirá 7 vezes mais, e entregará todos os bens de tua casa. Quem comete adultério carece de senso. É por sua própria culpa que um homem assim procede. Só encontrará infâmia, ignomínia, e seu opróbrio não se apagará. Porque o marido furioso e ciumento não perdoará no dia da vingança. Não se aplacará por resgate algum, nem aceitará nada se multiplicares os presentes. E aqui no final fala, né, gente, a respeito do adultério, a respeito de cobiçar a coisa do próximo, a respeito de roubar. Muita atenção, né? Muita atenção ao comportamento do dia a dia, muita atenção às decisões. Para a gente tomar boas decisões, para a gente ser capaz de discernir melhor, a gente precisa buscar o conhecimento, realmente buscar a sabedoria. Isso vai realmente guardar a vida da gente, isso vai nos afastar de perigos e de armadilhas. E voltando aqui, a 7ª coisa que Deus mais odeia, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que maquina projetos perversos, pés pressurosos em correr ao mal, um falso testemunho, mas a 7ª coisa, e a mais importante que Deus abomina, é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Eu faço aqui um apelo a vocês. É a primeira vez que eu leio isso em Provérbios. Eu nem imaginava que isso era tão sério aos olhos do Senhor. Legal, não é, né, gente?
mas eu imaginava que pudesse ter outras coisas muito mais abomináveis perante Deus. Mas o que ele mais abomina é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Se alguém aqui ainda perde algum segundo da sua vida tendo esse tipo de comportamento, tendo esse tipo de decisão, eu convido a vocês a hoje releia o capítulo, faça uma oração, peça ao Senhor para te livrar desse pecado. Pede a Ele para te livrar desse costume. Às vezes isso é tão viciante, às vezes isso é uma prática tão comum que já ficou como uma marca registrada sua. E se por acaso for o caso, né, se você tem esse costume, eu te convido hoje, faça uma oração sincera e peça ao Senhor a graça dele te livrar dessa prática, porque é uma prática que ele abomina. E nós, como os cristãos que somos, nós estamos aqui para praticar e viver no caminho que leva à vida. Nós estamos aqui para praticar e viver nos caminhos que nos levam à vida eterna. Então, esse tipo de prática não vai nos levar até lá, tá bom? Então, se vocês ainda tiverem um tempinho, né, antes de deitar, relê o capítulo, grifa, né, dá uma grifadinha. Eu tenho a prática de grifar tudo que faz mais sentido para mim. Nas minhas atividades da casa eu vou orando, pedindo a Deus, né, para me abençoar e para afastar de mim todo o espírito de maldade, todo o espírito de discórdia, todo o espírito de perturbação. Então aí você faz a mesma coisa, pratica isso. Quando isso vai ficando, quando você tem um costume de fazer isso, isso fica normal. E é muito bom você ter um dia orante, né? Agora eu vou fazer umas atividades aqui da casa, eu estava viajando, meu filho me pediu um bolo. Então, assim, eu vou seguir com as minhas atividades e vou seguindo e orando. É muito bom quando a gente pratica isso. Então, eu te convido a fazer o mesmo. Para mim faz muito bem, faz muito sentido, tá bom? Amanhã estamos de volta. Se você gosta e se isso faz bem para você, gente, comenta, compartilha, curte e vamos aí juntos seguindo no caminho de sabedoria, né? E que a nossa vida se torne mais leve e que os nossos caminhos sejam caminhos de vida eterna, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês, até amanhã.